Fala pessoal, vocês estão no canal Navegando a História e hoje, em nosso terceiro vídeo, vamos estar concluindo o, a história da unificação alemã, não é? Que, recapitulando então o que nós vimos anteriormente, nós vimos a Guerra Austro-Prussiana e fizemos um breve resumo da Guerra dos Ducados do Elba, não é? Nós vimos que até agora a maior parte das guerras foram causadas por Otto von Bismarck, né, que as guerras foram causadas principalmente por Otto von Bismarck, que estava chefiando a política alemã no momento, não é? Vimos também que no plano dele, a guerra dos Ducados do Elba e a guerra austro-prussiana não foram guerras soltas, tampouco será a guerra franco-prussiana, não é? Todas elas tinham um objetivo que era reunificar a Alemanha sobre o plano da pequena Alemanha, que eram os Estados Germânicos, que eram todos os Estados Germânicos juntos em um império só, com exceção do Império Austríaco. Então, o plano de Bismarck tinha principalmente, como pode ser visto, né, três passos. Primeiro, pegar os ducados do Elba, ou seja, a Rosácia e o Eslévico. Segundo, derrubar a influência austríaca sobre os estados germânicos. E terceiro, que é o objetivo da Guerra Franco-Prussiana, derrubar a influência francesa sobre os estados germânicos do sul, que eram os últimos que faltavam para a completa unificação alemã e que só não iam para a Confederação Germânica do Norte, que era o nome que era basicamente a sucessora da Confederação Germânica de 1817, e eles só não entravam nessa Confederação Germânica por causa que a França não deixava, eles eram dependentes da França. Então Bismarck, vendo isso, trava a Guerra Franco-Prussiana para expulsar o domínio francês dos estados germânicos do sul e, enfim, depois de 7 anos de guerras intermináveis, reunificar a Alemanha. Então, a guerra começou oficialmente em 19 de julho de 1870 e terminou em 10 de maio de 1871. Como causa, nós temos as guerras napoleônicas, a Batalha de Waterloo, não é? A Batalha de Waterloo, que foi uma humilhação por parte dos franceses, não é? E que teve uma grande participação da Prússia. Nós temos a Guerra dos Ducados do Elba, que eu já falei, não é? Dois ducados, Alsácia e Slesvig, que tinha alta população germânica, estava dentro da Dinamarca. Então o Império Austríaco e o Reino da Prússia se juntam para derrubar a Dinamarca, derrubam a influência dinamarquesa sobre esses dois ducados, então gera um conflito aí depois sobre a partição desses ducados, provocado por Bismarck, né, que leva à Guerra Austro-Prussiana de 1866, que foi uma humilhação para a Prússia, que depois virou o Império Austro-Húngaro. E aí nós finalmente chegamos à Revolução Espanhola de 1868, que derruba Isabel II do cargo de Rainha da Espanha e deixa o trono vago. Então, no meio dessa questão de sucessão aí, fica sobrando então aí um grupo que decide indicar Leopoldo, sobrinho de Guilherme I, para o cargo de rei da Espanha. No meio disso tudo, o Império Francês foi fundado, né? O Império Francês foi fundado em 1800 e pouco aí, depois da guerra das guerras napoleônicas, o Império Francês foi restabelecido, não é? Mas ele foi derrubado em 1840 por causa da Primavera dos Povos, que eu também falei, né, anteriormente. Em 1848 foi derrubado na Primavera dos Povos. Então nós temos a Segunda República Francesa, a segunda ou terceira República Francesa, que é tanta república que surge na França que fica difícil de lembrar. Mas enfim, a segunda ou terceira República Francesa é fundada em 1851, 50 e elegem o sobrinho de Napoleão III,
que não tinha esse nome na época, obviamente, né? Mas enfim, ele foi eleito presidente da França e logo, como primeiro ato de presidente, ele derruba de novo a República. Ele derruba a República Francesa, porque Napoleão, o tio dele já tinha feito isso. As potências europeias já tinham feito isso, já tinham derrubado também já tinham derrubado o Império Francês, o primeiro Império Francês de Napoleão, e agora ele derruba a Segunda República, formando o Segundo Império Francês em 1852. A partir daí, o Segundo Império Francês ele sofre diversas derrotas diplomáticas, né, e acaba minando um pouco da influência de Napoleão II. Então, ele precisava de alguma coisa para deixar a população orgulhosa. Então, ele faz populismo na questão da Prússia e do trono espanhol, exigindo que a Prússia desistisse da coroa espanhola. O ministro, um dos ministros dele lá também vai fazer um discurso inflamado contra os prussianos, o que obviamente irrita os prussianos. E com isso, Bismarck vê uma excelente oportunidade para começar uma guerra com a França, que estava desmotivada. Os prussianos, que tinham um exército muito mais poderoso, muito mais organizado, poderiam também derrotar a França com um modelo de canhão Krupp, não é, que era inovador para a época também, carregar por trás e não pela frente. Poderiam facilmente vencer os franceses dadas essas condições. Mas tinha um problema aí. Mas tinha um pequeno probleminha nisso. A França estava querendo fazer as exigências, fez essas exigências. O Napoleão III ficou fazendo essas exigências várias vezes. Cada vez aumentava mais as exigências, como nós sabemos, né? Mas o problema é que Guilherme I estava aceitando de boa essas exigências. Ele então decide enviar um telegrama aceitando tudo que o Napoleão III estava pedindo, tipo banimento da casa Hohenzollern, dos assuntos espanhóis, negociação com o diplomata italiano. Ele ia aceitar isso, não é? Mas Bismarck então soube, não sei como, do telegrama, e pega ele e consegue o trocar por outro com vários impropérios contra a França, não é? E acaba levando a guerra em 19 de julho de 1870. O principal interesse da Prússia era, nesta guerra, como eu disse, era expulsar a França dos domínios dos Estados Germânicos do Sul. E também era pegar esse território aí em vermelho, que é a Alsácia, que era uma região muito rica da França. Preste atenção, eu falei Alsácia e não Rosácia. Rosácia é na Dinamarca, Alsácia é na França, ok? Para não pensarem que eu estou confundindo aí as palavras e falando errado, tá bom? Então, continuando, os interesses prussianos já ficaram muito claros. A estratégia prussiana era chegar com tudo para cima dos franceses e ir expulsando eles, emplacando eles uma derrota terrível logo de início. E eles conseguem isso, né? Com a guerra sendo declarada em 9 de julho de 1870, a Prússia ganha o apoio dos estados do Sul, que acabam ajudando a derrubar os franceses dessa região em vermelho, né, da Alsácia e de Metz. Então, no meio disso tudo, a França, mas com o apoio pessoal de Napoleão III, decidem fazer uma ofensiva contra os prussianos para libertar um contingente que estava preso em Metz. Ele levando a Batalha de Sedan, que vai ocorrer em 2 de setembro. Em 1 de setembro eles tentam a ofensiva. Em 2 de setembro eles batalham em Sedan. Em 2 de setembro ocorre essa batalha e Napoleão III é capturado e se rende. Um fato curioso sobre essa batalha é que foi também o único momento da guerra em que os franceses conseguiram se organizar efetivamente e fazer uma frente aos prussianos, mas já estavam cercados, aí não adiantava muito ter uma boa linha de frente
porque estavam cercados, iriam morrer de fome, suprimentos iriam se esgotar, munição também. Então Napoleão III, vendo isso, se rende e acaba gerando revolta na população francesa, que dissolvem a Segunda República, o Segundo Império Francês, fundam a Terceira República Francesa em 4 de setembro, tudo isso no mesmo dia, e decidem continuar com a guerra. Decidem continuar com a guerra por algum tempo, porque 15 dias depois os prussianos cercam Paris para pressionar o parlamento francês a fazer um acordo com eles, né, entregando Alsácia e Lorena em pedaços de Metz. Mas, obviamente, os franceses não iriam querer negociar desse jeito, eles inicialmente tentaram negociar com os prussianos, mas as exigências dos prussianos eram tão altas, tipo, se der Alsácia e Lorena, um exemplo atual para a gente seria como o Brasil ceder São Paulo para os argentinos, basicamente. Ou seja, uma humilhação muito grande. E além de perder um território que influencia bastante na economia de um determinado país, que no caso a França era Alsácia e Lorena, que tinha uma alta população germânica e que era de interesse dos prussianos, muito interesse dos prussianos. Mas os franceses obviamente não iam ceder isso e acabaram recusando e continuando a guerra já perdida, né? Já estavam cercados e a população começa a morrer de fome, frente a um cerco muito poderoso dos prussianos. No meio disso tudo, o novo líder francês acaba fugindo num balão para reorganizar as tropas numa cidade chamada Tours, organizando 36 divisões diferentes de infantaria, com todas elas falhando em conseguir recapturar Paris. E como resultado, mais de 173 mil soldados franceses vão se render em 27 de outubro. Então, no meio disso tudo, o parlamento francês decide aceitar logo, dar de uma vez a Alsácia e Lorena, todas as exigências pesadas dos prussianos, mas no meio disso a população não queria que a guerra acabasse. E em março, eles fundam a Comuna de Paris, que é basicamente guerrear contra o próprio exército francês para impedir que o parlamento francês encerre a Guerra Franco-Prussiana. Como resultado, nós temos um mês inteiro aí de guerra civil em Paris, que resulta em uma espécie de meia vitória do parlamento francês, que consegue finalmente negociar com os prussianos e aceita o Tratado de Frankfurt em 10 de maio de 1871, que basicamente acordava que os franceses cederiam a Alsácia, Lorena e Metz, com pequenas exceções dentro de cada um desses territórios, para o recém-formado Império Alemão, indenizariam os prussianos em 5 bilhões de francos de ouro, por causa que essa guerra tinha sido muito custosa para ambos os lados, né? Mais de 2 milhões de soldados por ambos os lados, uma guerra que naquela época durou muito, um ano, que para os padrões da época era bastante, não é? Especialmente para os padrões prussianos, que lutaram basicamente algumas semanas contra os dinamarqueses e os austríacos, e contra os franceses lutaram meses, lutaram um ano inteiro contra os franceses. Então, obviamente, os prussianos queriam uma bela de uma indenização por terem sido forçados a ficarem cercando a cidade por vários e vários meses, atirando ocasionalmente contra a cidade para ver se algum sinal de vida aparecia para dizer que eles se rendiam. Mas, enfim, eles pediram essa indenização de 5 bilhões em francos. Também, como garantia de que isso aconteceria, eles ocupariam o território francês e, durante o período em que eles ainda não quitassem esses 5 bilhões de francos, os franceses iriam ter que custear a ocupação alemã na França. Então, a Alemanha se unifica em 1871,
18 de janeiro de 1861. A dívida francesa é paga em setembro de 1873, com os prussianos passando os próximos meses se retirando aos poucos da região da França, não é? De Paris, da França em geral. E como resultado nós temos um forte sentimento de revanchismo francês, não é? Tem aquela campanha, não é, de Alsácia-Lorena é França, nós somos franceses, os prussianos merecem morrer, não é? Então nós temos esse sentimento e essas frases que vão marcar o sentimento da população francesa em geral pelos próximos anos e que vão também influenciar as alianças na Primeira Guerra Mundial. Então, nesse vídeo, nós vimos que a Guerra Franco-Prussiana foi um conflito armado desastroso para a França, que foi severamente humilhada pelos prussianos, com nos primeiros dias da guerra tendo seu imperador, o Napoleão III, o descendente, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, sendo capturado nos primeiros dias da guerra, não é? Também nós temos uma forte guerra civil durante vários meses, durante o cerco prussiano. Também nós vimos que Bismarck chefiava basicamente a política prussiana, porque se dependesse de Guilherme I, a Prússia nunca mesmo poderia ter qualquer tipo de influência na geopolítica, não é? Europeia, porque, como eu disse, Guilherme I enviou um telegrama aceitando tudo que o Napoleão III estava pedindo, e o Bismarck interceptou, adulterou o telegrama para provocar a ira dos franceses, iniciando a guerra. E também nós temos nessa guerra um exército prussiano muito organizado, que tinha uma estratégia clara, que era declarar guerra aos franceses para que os estados germânicos do sul os apoiassem nessa empreitada, que eles iam ser forçados de qualquer jeito a apoiar algum dos lados, eles apoiaram os prussianos, porque são irmãos, não é? Conseguiram os ricos territórios da Alsácia e Lorena, ainda ganharam Metz de presente, não é? E ainda faturaram muito, 5 bilhões de francos nessa guerra. Então, e ainda conseguiram se unificar, o sonho alemão, o sonho de fundar a Germânia, não é? Sobre o Império Alemão, que outrora era a Confederação Germânica, não é? Esses estados em verde aí, agora finalmente unificados no Império Alemão. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Falamos sobre a Guerra Franco-Prussiana. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau!